Bom dia oficialmente. Que a graça e a paz do Senhor tome o seu entendimento, o seu coração, a sua alma, e que você possa estar tranquilo nessa manhã para receber aquilo que o Senhor vai falar com você. E também disposto a falar para o Senhor o que você tem que falar com Ele. Amém? Para nós começarmos essa reflexão, para nós iniciarmos a nossa reunião, eu confesso que eu venho inspirada da noite de ontem. Quem esteve aqui comemorando os 50 anos do Ministério Pastoral do Pastor Douglas? Eu acho que uma palavra que resume, se é que é possível resumir em uma palavra, eu resumiria em história. E em todos os momentos nós tivemos a oportunidade de relembrar coisas. E já começou nos louvores, né? Nos louvores eu já fui... Lembra, mãe, quando tinha aquela pastinha vermelha que a gente cantava os corinhos? Eu já lembrei daquela época. E, obviamente, que por ser uma homenagem ao pastor, a gente relembrou coisas relacionadas a ele, a nossa história com ele, a nossa gratidão para com a vida dele. Mas hoje eu quero, inspirada por isso, que você faça esse exercício, e eu também farei, de gratidão ao Senhor. De você se lembrar de coisas que o Senhor fez na sua vida. Porque a Bíblia é muito enfática nos momentos de memorial. Então, quando o povo atravessa o Jordão, né, que é dito a Josué, pegue 12 pedras ali do meio do Jordão, que vai ser um altar de memória do que o Senhor fez. Todas as festas judaicas, a Páscoa, tudo para lembrar uma história. A própria ceia do Senhor, quando o Senhor Jesus partiu o pão e ele falou, vocês vão fazer isso em memória de mim. Então perceba como a memória na vida do cristão é algo muito importante. E nesse espírito eu te convido a abrir Lamentações, capítulo 3. É um livro meio dificinho de achar, mas ele é depois de Jeremias. Jeremias é um profeta maior, porque o livro dele é bem grandão. E aí, à medida que você encontra Lamentações, capítulo 3, você pode se colocar de pé. E assim, a tônica geral desse livro, ela é triste no global, né? Porque o profeta Jeremias está olhando para a destruição, para a desolação causada em Judá por conta da desobediência do povo. E tudo destruído, tudo desolado naquela cidade, mas nesse capítulo nós temos um pontinho de esperança. E eu queria ler a partir do versículo 21 com você, até o versículo 26. Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então, aquieta o teu coração. Espere a salvação do Senhor. E eu não sei o seu coração ao entrar aqui nessa manhã. De repente você está passando por um momento de desolação e tristeza profunda, como estava o povo aqui. E aí você se lembra então hoje do que o Senhor já fez por você. E de como Ele já te livrou outras vezes em situações parecidas ou piores. Não sei o que você está vivendo. Mas que hoje você se lembre do que o Senhor já fez. Isso te traga esperança. Ou então, hoje você está no topo. Você está passando um momento de muita alegria, de conquista, de tudo aquilo que você clamou. Então, que hoje você faça um combinado com o Senhor, que você vai se lembrar disso e se alegrar na bênção que você recebeu. Porque às vezes a gente clama por uma bênção tanto tempo, e quando ela chega, passa 30 segundos. Ah, beleza, qual que é a próxima? Né? Então que você saboreie a sua vitória, que você não deixe passar batido esse momento. Então,
que nós estejamos dispostos a viver o dia de hoje intencionalmente como um memorial, lembrando do que Deus já fez e esperando o que Ele fará novamente. Você ora comigo nessa manhã? Pai amado, Deus querido, no nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua casa com o coração alegre pela oportunidade, Senhor, que nós temos de cultuar o Teu nome, de engrandecer o Teu nome, porque o Senhor é digno, Pai. E quando nós olhamos para a nossa própria vida, a gente se pergunta quem somos nós para que o Senhor nos amasse dessa forma. E é a Tua graça, o Teu amor infinito, inabalável, que nos alcançou. E obrigada, Senhor, por isso. Não há outra palavra, não há outra expressão. A nossa gratidão, ela é revertida em viver para o Senhor, porque o Senhor viveu e morreu para nós, por nós naquela cruz, e nós queremos hoje viver para o Senhor. Pai, nesse momento de início de culto, Senhor, eu quero abrir o meu coração e que o meu irmão possa abrir o coração dele, dizendo: Senhor, traz à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Que hoje seja um dia, Senhor, em que a gente vai olhar aquele álbum de fotos lá dentro do nosso coração, que a gente vai abrir aquele baú que não abríamos há muito tempo para nos lembrarmos, Senhor, de quanto o Senhor já foi fiel no passado e de como o Senhor continua sendo fiel, Pai. Eu te agradeço porque nós temos uma história contigo, Senhor. E hoje, Senhor, nós queremos celebrar essa história contigo, Pai. Ontem nós tivemos a oportunidade de celebrar a história do nosso pastor Douglas contigo e da história dele conosco, do tanto que ele já nos ensinou e influenciou e nos ajudou a crescer. Mas hoje nós queremos fazer o mesmo exercício com o Senhor, porque o Senhor Jesus anda conosco todos os dias e nós queremos que os nossos olhos sejam abertos para ter gratidão por aquilo que o Senhor já fez e fé naquilo que o Senhor ainda irá fazer. Pai, recebe, Senhor, o coração de cada um dos meus irmãos presentes aqui. O Senhor sabe a dor, o Senhor sabe o que preocupa, o Senhor sabe a alegria, e que todos nós, Senhor, de igual forma, sejamos encontrados pela Tua presença nessa manhã, sejamos transformados pela Tua glória. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor fala com cada um da forma que nós precisamos te ouvir. Então, que os nossos ouvidos estejam atentos, os nossos olhos estejam abertos para o que o Senhor vai fazer nesse lugar, e por aquilo que o Senhor já está fazendo nesse lugar, e por aquilo que o Senhor continuará fazendo nesse lugar, porque o Senhor é fiel. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo isso, e louvamos o Teu nome, Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos louvar ao Senhor com cânticos? Poder e glória, Ele reinará.
Que
Você pode se assentar e nós vamos continuar adorando o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E eu te desafio a refletir profundamente no que nós acabamos de cantar. Porque nós cantamos que a tua presença é mais desejável do que o ouro. Então, se você fosse perguntado entre um cofre cheio de ouro e a presença do Senhor, então o que você escolheria? E esse louvor nos desafia a olhar para nós, dentro de nós, e desejar o Senhor. Então, nesse momento em que nós dispomos os nossos dízimos e as nossas ofertas, que nós deixemos de fato o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, nessa área, e que a nossa oração seja: Senhor, organiza os amores dentro do meu coração, para que de fato eu te ame mais do que tudo, mais do que o ouro, e que não seja só uma música, mas que seja de fato o meu viver. Vamos orar? Levanta sua mão, levanta o seu envelope. Caso você queira contribuir, tem o QR Code aqui também, fique à vontade. Mas clame ao Senhor nesse sentido. Pai, nós temos nesse momento a oportunidade de trazer aqui os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas a minha oração nessa manhã é para que o Senhor examine o nosso coração e mostre para nós se os amores estão desordenados, se existe qualquer outra coisa que nós amamos mais do que ao Senhor, mais do que a tua presença. E nós conhecemos a nossa natureza e nós sabemos que o dinheiro, os bens materiais, eles têm esse potencial de querer roubar o teu lugar, da gente querer colocar nossa esperança nessas coisas, Pai. Mas nós sabemos que essas coisas, elas são passageiras, elas não são de fato firmes fundamentos, como é a tua presença, como é a tua palavra. E nós queremos de fato construir a nossa vida sobre a rocha, que é Cristo. Porque podem vir os ventos, podem vir as tempestades, mas a casa firmada sobre a rocha permanecerá. E nós sabemos, Senhor, que as riquezas oscilam, a economia oscila, mas o teu amor permanece para sempre. Então, nesse momento, Senhor, em que nós temos essa oportunidade de ofertar, que o Senhor trabalhe nos nossos corações profundamente para colocar tudo na perspectiva correta. O Senhor vem primeiro. E tudo que temos e tudo que somos é colocado para servir ao teu santo nome. Trabalha no nosso coração, Senhor, e continua provendo aquilo que necessitamos. Nós sabemos, Tu és Jeová Jirê, Tu és o Deus da provisão. Acalma o coração do meu irmão, da minha irmã que está necessitado nesse aspecto financeiro. Traz a Tua paz, Senhor, e garante mais uma vez que o Senhor vai prover. Eu creio, Senhor, no Teu poder, e eu Te louvo por esse momento de dízimo e oferta. E nós o fazemos no nome de Jesus. Amém. Então, se você vai ofertar, pode trazer aqui. Ah, não, vai ser delivery, ela vai buscar aí. Cante mais uma vez. Melhor
Nós vamos continuar falando com o Senhor. Nós temos alguns pedidos de oração e eu gostaria que você me ajudasse nesse momento de oração. Nós vamos orar pela Nair, que está com a pressão alta e ela foi para o hospital agora. Nós vamos orar pelo Samuel e pela Gabi, que estão em viagem. O Polônio tem uma questãozinha aí na saúde dele, que ele ficou meio preocupado, mas nós já declaramos a cura sobre a vida dele, você vai me ajudar também. E temos a família, né, do Ricardo, Elaine e Felipe, que tiveram uma perda na família, estão inclusive agora no sepultamento. Você vai também me ajudar a orar. Combinado? Vamos lá? E se você tem o seu pedido de oração, apresente também ao Senhor, porque Ele faz milagres. Pai amado, Deus querido, nós colocamos diante do Senhor esses pedidos, Pai, crendo que o Senhor tem a resposta, crendo que o Senhor tem o alívio, crendo que o Senhor tem o que cada um desses meus irmãos precisa, Pai. Senhor, pela Nair, que está no hospital com problema de pressão, Pai, que a pressão dela volte ao normal, em nome de Jesus, e que ela possa se recuperar completamente, Senhor, dessa enfermidade, Pai. Senhor, o Samuel e a Gabi, que estão em viagem, Pai, que o Senhor os proteja, guarde, livre de todo mal, Senhor, e que nessa viagem eles possam cumprir o propósito que o Senhor tem para a vida deles. Unge, Senhor, a vida deles com poder, autoridade, a Tua presença, Senhor, e que eles levem refrigério aonde quer que eles estejam, Pai, e que eles retornem em segurança, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Senhor, pelo Polônio, que a vida dele seja tocada, Senhor, nesta manhã de forma maravilhosa, Senhor, e que toda a enfermidade vá embora no nome de Jesus, e que ele possa testificar mais uma vez, Senhor, da Tua ação maravilhosa na vida dele, Pai. E, Senhor, pelo Ricardo, pela Elaine, pelo Felipe, Senhor, que perderam esse familiar, Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor fortaleça-os, Pai, não somente a eles, mas toda a família que está enlutada, que eles sejam consolados por Ti, revigorados por Ti, Senhor, e que somente do Senhor, Pai, realmente vem o conforto e o refrigério que eles precisam, Pai. Mas a minha oração é que eles se sintam abraçados, que eles se sintam amparados, Senhor, pela Tua presença, Pai, nesse momento e também nos dias que virão. Cuida deles, Senhor, enquanto eles atravessam o luto, Pai. E, Pai, cada situação que meus irmãos trazem no coração, que eles possam ser visitados. E nós cremos, Pai, porque a Tua palavra diz que quando a gente apresenta diante do Senhor as nossas petições, a paz que excede todo entendimento guarda a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus. Então, que esse seja um momento de descanso, quando nós trocamos as nossas preocupações pela Tua paz e colocamos cada coisa, Senhor, aos Teus pés, crendo que do Senhor virá a resposta que nós precisamos. E nós já Te louvamos e já Te agradecemos, porque o Senhor vai nos responder, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos também oração por aniversariantes. Eu tenho aqui o Enzo Casagrande, ele está aí? Ah, ele ali, ó, eu não tinha visto, aquele é baixinho, então a gente nem enxerga. Vem para cá, Enzo. Tem mais gente fazendo aniversário? Aniversário de casamento? Não? Então vai ser só para o Enzo, exclusivamente, a bênção só para ele hoje. Estenda sua mão em direção a ele, vamos abençoar a vida dele. Pai amado, Deus querido, muito obrigada, Senhor, por mais um ano de vida do Enzo, que ele seja, Senhor, guardado por Ti todos os dias, Senhor, que ele receba do alto bênçãos de saúde, de paz, de alegria, da Tua presença, Senhor. Pai, guia cada passo dele, Senhor, orienta a mente dele, Senhor, que ele possa ser uma bênção onde quer que ele ande, que ele possa levar a Tua palavra, a Tua vida dentro dele, Senhor, onde quer que ele vá, e que ele
se aprofunde mais, Senhor, nas tuas coisas e cresça, Senhor, em ti, em sabedoria, em graça, em entendimento das tuas coisas e tenha cada vez mais experiências com o teu Espírito Santo, Senhor. Nós pedimos as melhores bênçãos sobre a vida dele e como igreja nós o abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Parabéns. Eu tenho aqui uma visitante, que é a Isabela. Pode ficar de pé, por favor, Isabela, para que a gente te veja. Ela está vindo pela primeira vez aqui, então seja muito bem-vinda. A gente costuma falar que a casa é do pai, então fique à vontade. Pode abrir a geladeira, pode botar o pé no sofá, fique à vontade. E volte sempre que quiser, será muito bem-vinda, tá bom? Muito obrigada, pode se sentar. O que mais? Temos aqui avisos. Vamos para os nossos avisos. Boa. Então, hoje nós temos o culto noturno às 6h30. Se você já veio, pode vir de novo. Se você não veio, venha. 6h30 da noite, culto noturno aqui. O que mais? Passando? Nada. Uma câmera proibida. Não pode tirar foto. Brincadeira. Bom, eu tenho aqui a minha cola, tá? Não tem problema. Já foi? Já normalizou? Ah, isso aqui, ó. É do Ministério Infantil, certo? IPM Kids. Chamados para adorar. É o quê? É um culto ou é o tema... Tá bom, o tema dos trabalhos do Ministério Infantil agora. Chamados para adorar. E no dia 25 de julho, às 14h30, as crianças estão sendo desafiadas a chamar um coleguinha aí para adorar e aprender mais a respeito do Senhor. Bom, esse é o nosso culto de oração. Às quartas-feiras, nós temos culto de oração aqui, às 20 horas. Então, se você puder participar, esteja aqui para orar. Culto de oração, orar. Você ora na sua casa, mas dá para orar na igreja também, no culto de oração, às quartas-feiras. Próximo. Já falamos. Aqui nós temos os nossos UNIs. O que é o UNI? O UNI é um propósito da Maranata, de criar pequenos grupos temáticos relativos a cada gênero, idade, cada grupo de pessoas aqui na igreja vai ter um Uni para você. Fique tranquilo que tem vários Unis. Nós temos o Uni Girls, que é com a Bianca e a Júlia, e o foco são as meninas jovens. O Uni Boys, o líder é o Pedro, e animado, para os meninos jovens. Tem o Uni Mais, ou Uni Plus, se você é gringo, que é com o Samuel para jovens adultos, que aí não sei se tem um limite assim muito, né, da idade, mas enfim, se você se sente jovem e adulto, esse é o seu Uni. Tem o Uni Single, que é com a Adriana. Uhul! O foco são divorciadas e viúvas, não só mulheres, né? Homens também podem, divorciados e viúvos. O Uni Pleno, com a Samanta, é o Uni de mulheres. O Uni Mens, com o Reynolds, é para os homens. E tem o Uni Raiz, que é com o pastor Douglas e a pastora Silvana, com senhores e senhoras 60+. Uni Raiz. Então, tem um Uni para você. Se você não entrou em nenhum desses Unis, a gente cria um só para você. Mas é muito difícil que você não esteja contemplado aqui, certo? E aí, cada reunião acontece periodicamente. Você, se está interessado, você conversa com um desses líderes para se juntar ao Uni. Beleza? O que mais? Clube da Bíblia. O Clube da Bíblia, ele é um grupo de estudos bíblicos online. Ele acontece quinzenalmente, às quintas-feiras. Nossa última reunião foi no dia 25 de julho. Pelas contas, vai cair no dia 9 de julho, o próximo Clube da Bíblia. Quem quer entrar no Clube da Bíblia e não está no grupo, fala comigo que eu boto você no grupo. E lá, inclusive, a gente vai discutir se vai ser no dia 9 mesmo, porque é feriado, pode ser que muita gente viaje, ou se a gente vai passar para outro dia, né? Mas o foco lá no grupo de WhatsApp, eu coloco os textos e a gente lê com antecedência. Quando chega no dia da reunião, a gente bate papo sobre os textos. Então, é que nem um clube do livro, só que não é qualquer livro, é a Bíblia, certo? Então, o foco é você conversar e aprender sobre a Bíblia no Clube da Bíblia. Encerramos os avisos? Então, agora eu quero chamar o pastor Douglas
E você vai me ajudar a orar por ele. Ele já deu a chamadinha, você já sabe o tema, o poder do sangue. Mas a gente quer aprender mais, né? Só isso aí não é suficiente. Estenda sua mão em direção ao nosso pastor, vamos abençoá-lo. Pai amado, Deus querido, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez podermos estar aqui orando pelo nosso pastor, que tem uma palavra poderosa, Senhor, para compartilhar conosco nessa manhã. Nós cremos que o Senhor já falou com ele, o Teu Espírito Santo já inspirou esse esboço, mas nós damos ao Espírito Santo toda a liberdade, Senhor, de falar o que Ele quiser e trabalhar como Ele quiser nas nossas vidas, para nos ensinar a respeito do poder do sangue de Jesus. Então, que este sangue, Senhor, seja derramado sobre a vida do nosso pastor, com poder e autoridade. Que venha, Senhor, do alto a tua unção, a tua inspiração, o teu poder, Senhor, sobre a vida dele, e que ele seja a boca tua nessa manhã. Fala conosco, Senhor, que todo impedimento caia por terra agora, no nome de Jesus, que nosso coração esteja aberto e preparado para receber a tua instrução, Pai, e que nós sejamos abençoados, Senhor, por essa palavra. E é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Muito obrigado. Bom dia na paz do Senhor. Ontem foi a comemoração de 50 anos de ordenação ministerial e eu fui agraciado aí pelo pessoal da mídia, e não só por eles, mas eles fizeram um trabalho que eu vou pedir para a gente assistir daqui a pouquinho. É um apanhado da história da Maranata e, consequentemente, a minha e de minha família. Nós vamos assistir novamente. Eu sou grato por todos os meus irmãos que, de alguma forma, fizeram acontecer isso. Pelo carinho, pelo trabalho que deu. Eu tive que podar muitas coisas. O Reynold, com a mania de Reynold, queria fazer num buffet, ia sair muito caro, ia ser dispendioso. Falei, não, cara, aqui na igreja, vamos ficar todo mundo junto. E foi muito bom. Trouxeram aí, teve comida que até sobrou, mas não, o pessoal já acabou de acabar. Eu me senti muito feliz, fui honrado. Vieram meus irmãos daquela época, que quem estava aqui viu a condição física de alguns, que para subir aqui quase precisou chamar o SAMU. Mas, enfim, 50 anos se passaram e não é brincadeira esse tempo todo, não. E eu gostaria que, quem não veio, levanta a mão, não vai levar bronca, não, é só para... Então, você vai assistir agora o release, né? O que se passou, como é que foi a nossa história. Eu não sei como é que vai ficar com o pessoal de casa, vai dar para assistir a transmissão, não? Vai? Então tá bom. Vamos assistir aí, já eu volto após os nossos comerciais. Nossa igreja começa com a conversão dos meus pais, Afonso e sua esposa, no final da década de 1950. Por volta de 1959, ali na zona leste de São Paulo, em uma vila simples, Deus alcançou a nossa família e iniciou uma obra que, até hoje, segue viva. E começou como uma experiência de transformação dentro do nosso lar, logo se tornou um chamado para servir ao Senhor. Meus pais compreenderam que a fé não deveria ficar restrita às quatro paredes de casa, mas precisava ser compartilhada com todos aqueles que necessitavam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Em 1962, meus pais foram enviados para Canaã, na zona da mata de Minas Gerais. Canaã era uma cidade muito católica, um lugar onde o crente
ambiente não era bem-vindo. Havia até expressões de preconceito contra os evangélicos. A perseguição era grande. Ali nós fomos morar no meio do pasto, em uma casa de pau a pique. Condições bem simples, mas mesmo com todas as dificuldades, Deus nos sustentou. A perseguição era forte, mas a graça de Deus era maior. Com o tempo, a igreja foi implantada em Canaã e a obra do Senhor se estendeu também à cidade de São Miguel do Anta e a outras cidades daquela região. Nos anos de 1966 e 1967, o Senhor nos levou para Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. Ali, continuamos na mesma visão, dando prosseguimento àquilo que Deus havia colocado em nossas mãos. Em 1968, a família retornou para São Paulo e foi justamente em 1968 que começou o movimento da Igreja Primitiva Maranata. A visão do meu pai era diferente da de muitas igrejas da época. Já naquele tempo, os jovens começavam a usar cabelo comprido e muitas igrejas evangélicas não aceitavam esses jovens. Mas meu pai tinha uma visão de acolhimento. Ele abraçava esses jovens porque entendia que Deus estava olhando para o coração e não para o exterior. Encontraram na igreja não apenas um lugar para congregar, mas uma família espiritual. Ali receberam discipulado, aprenderam a palavra de Deus e tiveram suas vidas transformadas pelo Evangelho. Alguns deles passaram a servir ativamente na obra, ajudando a fortalecer e expandir o ministério ao longo dos anos. Com o passar do tempo, meu pai partiu para o Senhor e depois também a minha mãe. Houve a mim dar prosseguimento a essa visão, aqui na região do ABC. Desde 1989, no bairro do Bom Pastor, seguindo com esse trabalho, guardando os valores que nós recebemos lá atrás. Ao longo dessa caminhada, vimos a fidelidade de Deus em diversas circunstâncias. Houve momentos de alegria, crescimento e conquistas, mas também períodos de prova. Em uma dessas ocasiões, enfrentei uma delicada cirurgia no fígado. Foi um tempo de desafios para mim, para minha família e para a igreja. Foi, mais uma vez, experimentamos o cuidado e a misericórdia do Senhor. Deus sustentou cada etapa daquele processo e me permitiu continuar servindo a sua obra, testemunhando que Ele continua sendo o mesmo Deus que cura, fortalece e guarda os seus filhos. O meu ministério é marcado pela ênfase na palavra de Deus. Cremos na cura, cremos na libertação e ministramos isso com fé. Essa sempre foi a nossa base, a palavra e a ação do Espírito Santo. Eu fui ordenado ao ministério em 1976, mas mesmo antes da ordenação, já trabalhava com jovens, servindo na obra do Senhor. E até hoje seguimos nessa batalha, perseverando, crendo que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ao olhar para trás, não enxergamos datas, lugares ou acontecimentos. Enxergamos a mão de Deus conduzindo cada passo dessa trajetória. O que sustenta essa história não é a força de homens, mas a fidelidade do Senhor, que tem preservado esta obra geração a geração. Esta é a minha história e da Igreja Primitiva Maranata, uma história simples, mas cheia da graça e da fidelidade de Deus, desde 1959 até os dias de hoje. Amém. A minha gratidão
a esse pessoal que trabalhou aí nessa pesquisa, nesse trabalho tecnológico também. Eu fiquei muito feliz. Deus abençoe vocês todos. O tema de hoje inicia uma série de palavras a respeito do sangue. Foi um insight, uma inspiração que eu tive, conversei semana passada, aqui atrás na reunião que a gente faz antes de vir para cá, nós oramos lá, porque nós somos crentes, a gente ora de vez em quando, e eu lancei o desafio, e eles aceitaram. Então, todos os domingos daqui para diante, até terminarmos, até onde a gente possa ir com esse tema, a respeito do sangue, em todos os aspectos. E hoje você vai ver o poder do sangue de Jesus na sua vida. É bom que você entenda. Então nós vamos começar hoje essa série a respeito do sangue, que o tema central é está no sangue. Está no sangue é bem mano mesmo, né? Está no sangue, porque ele age assim, porque está no sangue. É desta maneira porque está no sangue, ou seja, tradição. Então, vamos trabalhar em cima disso, descobrir algumas coisas. Nós temos uma preocupação com o cair. Você já caiu alguma vez? Já? Qual foi a tua sensação ao cair? Alguns dão risada de ver outros caindo, não é? Mas quem cai não acha graça nenhuma. Ou talvez de nervoso venha a rir da própria queda, não é? Mas é de nervoso. Nervoso porque que eu fui bobear e cair. Às vezes não sabe por que caiu. Às vezes caiu porque sabe, mas não quer lembrar. Bebeu, esqueceu. A queda, ela é, em suma, vergonhosa. Nos traz uma sensação ruim. Isso quando não tem uma consequência maior, de quebra de alguma coisa e, subsequentemente, o que vem por aí. Mas tem uma queda que é bem pior. É a queda pelo pecado. Quando nós caímos no pecado, na tentação, até a tentação tudo bem, mas ceder à tentação e cair é o problema. Mas cair também não é o problema em si. O problema é continuar caído, permanecer no pecado. Acredita que tem gente que fala que não vai na igreja porque está em pecado? Eu não vou porque eu estou com muito pecado. Por quê? Qual é o receio? Que alguém com dom de revelação, eu estou apontando este pecador. Não sei. Pecado porque se eu for lá, Deus vai me ver como pecador. Será que Deus não viu você antes de pecar, pecando, repecando e sapecando? Deus sabe de tudo. Mas caiu. Então nós temos que buscar um socorro. E todos nós estamos sujeitos a estas quedas para o pecado. As tentações vêm, nos oferecem essas oportunidades e, infelizmente, nós caímos. Então, o pecado derruba as pessoas, leva a quedas. Não é o escândalo que vai trazer a vergonha, vai aumentar a vergonha, mas é o pecado oculto, o que guardamos no nosso coração, não confessamos, não abandonamos. E este pecado oculto, que fica abrigado na nossa alma, vai corroendo, vai tirando a nossa estrutura e acaba por derrubar a pessoa.
caímos. E aí, cadê forças para se levantar, para reagir? Todo mundo pode errar, pode pecar, mas quando é descoberto o pecado, na igreja, vai ficar sentado aí, não vai fazer mais nada, está em disciplina, fica envergonhado. Era prática comum, tomara que era, não é mais, tomara que seja. Porque não é essa a forma de tratar alguém que errou, que caiu, que pecou, mas é dando apoio, oferecendo ajuda, em amor, como fez Jesus. Quando ele fez, por exemplo, com aquela mulher apanhada no próprio ato de adultério, prestes a ser apedrejada, e Jesus falou: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ninguém atirou a pedra, pelo contrário, deixou cair as pedras, porque todos tinham pecado. E aí Jesus pergunta para ela: ô mulher, cadê os teus acusadores? Nenhum deles te condenaram? Ela disse: não, Senhor. Eu falei: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Se atentarmos para os feitos de Jesus e aplicarmos na nossa vida como conduta, nós iremos entender os que caem, os que erram. Mas é difícil isso, principalmente quando erram conosco, né? Errou comigo, é só uma vez, não tem mais perdão. Quantas vezes você já errou com Jesus? E quantas vezes Ele já te perdoou? Então, é uma questão de caráter, sem vergonhice, que é a parte ruim do caráter, que leva a pessoa a se envergonhar e a se afastar do socorro que é Jesus, né? Só que a Bíblia já nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados. O pecado separa o homem de Deus, não o homem de Deus, separa o homem que deveria estar com Deus. O pecado faz essa separação, deixa esta lacuna. E também o texto me diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Vamos conferir isso em Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22 vai nos falar a esse respeito. E é bom que eu tenha consciência disso para entender qual é o poder do sangue de Jesus na nossa vida. Olha lá, Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue. Sangue que purifica. Guarda isso. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O texto está me reportando a um cordeiro que foi imolado lá no Éden, depois do Éden ainda, quando os filhos de Adão prestaram ao Senhor um culto. Um deles ofereceu um cordeiro, imolando, sangue derramado, que já era prenúncio do que Jesus Cristo faria conosco. E o outro deu a sua oferta, ofereceu ao Senhor, do melhor que tinha na sua colheita. Do melhor, não era fruto podre, não, do melhor, porque ele havia sido ensinado pelo papai Adão que o contato com Deus era muito importante. Então não era qualquer coisa que ele ofereceu ao Senhor. No entanto, o que traz validade à memória de Deus é o sangue daquele cordeiro, derramado para perdoar pecados. E o outro não entendeu isso e matou o seu irmão. O pecado já estava no gene da família através da desobediência. Ao ponto de o salmista rei falar
em pecado fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Foi lançado no gene, no DNA do ser humano através do pecado. Herdamos isso. Tanto é que você não precisa fazer curso como pecar. Né, Ney? O Ney é professor disso aqui. Não precisa fazer curso algum. Nós erramos, nós pecamos com facilidade, porque já está em nós. Então é uma luta constante. O pecado quer nos derrubar, nos envergonhar, nos afastar de Deus. Então, este sacrifício daquele cordeiro já estava apontando para o Senhor. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então já era um prenúncio, porque Deus sabe de todas as coisas, antes, durante e depois. Tudo da sua vida Ele sabe. Ele sabia que você precisaria do sangue para a remissão. Eu ia falar dos teus pecados, eu estaria acusando você. Não, dos nossos pecados, eu estou me incluindo aí. Ele sabia, então ele já estava preparando, já estava desenhando, porque ele sabe que nós somos lerdinhos das ideias, não sabe? Nós somos lerdinhos para entender muitas coisas. Então ele vem devagarinho, anunciando, prenunciando, falando como deve ser. Deus tem paciência. Né? Deus não é como Douglas, Ele tem paciência. Né? Lá em 1 João, capítulo 1, dos versículos 8 até o 10, nós vamos ter uma base aqui muito legal para entender, já até o final, o poder do sangue de Jesus na nossa vida. E entender que o pecado interno, não está aqui, está aqui na alma, está guardado aí na tua cabeça, ninguém sabe, é só você que sabe, Deus. O diabo lançou uma ideia, você comprou, concebeu a ideia, e o pecado está lá, a tentação está lá. Se você fizer dessa ideia, ela concretizada, aí está o pecado. Mas o pecado implantado, ele deve sair, porque está contaminada. A sua alma, a sua mente está contaminada. Tá? Olha lá, 1 João 1, de 8 a 10, diz assim: se dissermos, não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Segura um pouquinho aí. Ah, mas eu não tenho pecado. Já está pecando. O texto está me dizendo. Todos pecaram. E eu estou dizendo também, do pecado que está escondido aí na tua alma. E eu não vou revelar isso. Pode ficar cegado. Eu não faria essa descortesia contigo. Não faria. Mas você já sabe. E já está arrependido de ter vindo. Tá? Não é uma acusação minha. É uma proposta de limpeza desse pecado. De perdão para esse pecado. De libertação para esse pecado. Você precisa entender isto. Porque Deus disse que nós estamos pecadores. Vamos lá, o 9. Se é condição, tem uma condição. O pecado está aí. Está guardado na tua mente. Não vamos pegar e projetar aqui não. Porque o pessoal está com IA aí, eles capazes de fazer isso com o teu pecado, tá? Mas não sou eu, não entendo nada disso. É o pessoal da mídia que faz isso. Se, condição, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Segura aí. Como é que Ele vai nos purificar de toda a injustiça? Lembrando do versículo que foi citado, que quase todas as coisas se purificam com sangue, vai ser purificado pelo sangue, e pelo sangue de Jesus. Você vai ouvir muito sobre isso em todas as outras condições.
Você vai ouvir. Tá? Então, se eu confessar, o pecado meio que está oculto. Confessar para quem? Para o pastor? Não, o pastor é fofoqueiro, ele vai contar para os outros. Confessar para quem? Confessar para o Senhor. Ah, mas eu tenho um texto que diz: confessai uns aos outros os seus pecados. Então, eu vou falar para o Pedro, que ele é o fofoqueiro, mora aqui da... Pedro, eu pequei, eu pensei assim, fiz isso. O Pedro vai se escandalizar. Eu falei: Pedro, não conta para ninguém. Para o Pedro, eu falei: não conta para ninguém. O Pedro, como é homem de Deus, vai lá no Uni não sei o quê. Fala: irmãos, vamos orar pelo Douglas, que ele está em pecado. E cada um do Uni vai desunificar e vai passar para os outros Unis. E quando eu chego aqui, pensando que o Pedro vai interceder por mim, todo mundo olha para mim: eu sei o que você fez no verão passado. Dá até filme isso. E não é para o Pedro que eu tenho que confessar, é para o meu Senhor. O que eu tenho que confessar é se eu pequei contra o Pedro. Pedro, cara, eu pisei na bola contigo, eu errei contigo, eu fui falar para todo mundo que você é fofoqueiro. Eu quero que você me perdoe. Foi o meu pecado contra ele. É esse o tom deste texto. Eu tenho que confessar o pecado para quem ou contra quem eu pequei e pedir perdão. Se ele quiser me perdoar, bom para mim e melhor para ele. Se ele não quiser, bom para mim, porque eu já tirei a brasa da minha cabeça e joguei sobre a cabeça dele. Portanto, o perdão é imprescindível de eu para ele, de ele para mim e de Deus para conosco. Mas só tem uma condição do Senhor nos perdoar: se confessarmos. Ele vai nos purificar com o sangue dele. Daqui a pouco eu explico a técnica da purificação através do sangue. Não dorme não, tá? Acorda o teu irmão aí. Tá? Vamos lá. O 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu reconheço que eu tenho pecado. Eu tenho que entender que eu estou em pecado. Eu deixei entrar na minha mente uma sugestão: Douglas, por que você não faz isso? É legal. Douglas, você está sendo injustiçado. Por que você não vai lá e mete a mão na orelha daquele filho da mãe do reino? Ele sugestiona. E eu vou e meto a mão na orelha do reino. Aí, ao invés de eu me arrepender, me consertar, buscar o poder do sangue de Jesus Cristo, o que é que eu faço? Eu vou me justificar, tentar eu me justificar. Nada me justifica a não ser o próprio Cristo na minha vida. Então eu fui sugestionado e para eu me justificar, foi o diabo que fez isso. Não, foi você que bateu no reino, Douglas. Foi você que deixou entrar na tua cabeça aquela ideia de jirico. Não, de jirico eles vão pensar que eu estou falando de política. Você que deixou se influenciar pela maldade. Não foi o diabo, não foi macumba, foi o seu mau caratismo que precisa de perdão, que precisa do sangue de Jesus Cristo. Aí, quando eu entender isto, eu vou me retratar com Reynold. Cara, eu fui usado pelo diabo. O Reynold vai falar: não, Douglas, você foi o próprio diabo. Por que é? O que é diabo? É o opositor. Jesus falou isso na sua última ceia para um membro da equipe, e era membro da diretoria.
Um de vocês é um diabo. Vocês se lembram disso? Não viram isso na Record ainda não, né? Nas novelas, não. Está escrito na Bíblia, gente. Então, quando se faz oposição a alguém, e até violentamente, o teu pecado oculto que te levou a isso foi porque você deixou entrar na tua mente uma sugestão diabólica. O diabo não fez nada, ele só sugeriu. O idiota foi você. Fora isso, outras coisas que eu vou mostrar para vocês aí, vou revelar para vocês. Vou revelar porque já está revelado na palavra, só vou lembrar vocês aí, tá? Jesus então derramou o seu sangue para nos perdoar de todos os pecados. Quando eu ouço essa mensagem, entendo isso e entro nesse processo de remissão, vai me remir, vai me tirar de lá, vai me perdoar, vai me colocar num lugar de honra. Aí vão dizer, o quê? Esse pecador, você me viu pecando, mas você não me viu chorando lá no meu quarto, me retratando com o Senhor, e o Senhor me restaurando, me colocando em pé, me dando força e graça. Você não viu? É melhor você se arrepender, porque o diabo sugeriu para você, ó, tá vendo? Ele não é aquela benção toda, não. Vai nos perdoar de todos os pecados? Sim, mas somente se houver confissão, arrependimento e abandono. É para todos? Não. É para os que confessaram e abandonaram os seus pecados. Não é para todo mundo, é para aquele que está entendendo o propósito de Deus na sua vida, a partir de mim. A partir de mim. E vai até o Claudio Honor, que é o último que está lá na porta querendo já fugir, falou, eu não devia ter vindo hoje. Romanos 3,33. Está pensando que eu estou lendo pensamento, não é, Claudio Honor? Eu ainda não tenho esse dom, mas eu faço leitura corporal. Vamos lá. Romanos 3:23, Romanos 3:23, por favor. Eu falei 33? Acho que é para auscultar os pulmões, né? Vamos lá. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Separados da glória de Deus. Mas, põe o 24, deixa eu dar uma olhadinha aí. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olha, a graça, o poder e o amor de Deus através do derramamento do sangue. A parte justiça de Deus pecou, vai morrer. A parte amor de Deus é Cristo naquela cruz derramando seu sangue por você, por mim, por nós, e a parte amor dele é perdoa. Eu falei disso, acho que semana retrasada, um dia desses aí, o dilema que Deus estava, amor e justiça. O amor fala perdoa, a justiça fala morre. E Jesus vem e arruma isto. Então, reconhecer que pecou e se retratar é o que deve acontecer com você, comigo. Aí você pode ouvir, vai e não peques mais. Queda de gente grande, queda de gente forte. Gente forte, gente grande, gente poderosa cai. Imagina eu. Fraquinho, bestinha, caio. Eu não estou falando nem de você, fala dos outros. Fortes pecaram e caíram pelo silêncio, não confessaram, mas viveram uma influência e se afundaram e caíram na derrota. Davi. Conhece Davi? Já ouviu falar de Davi?
o rei, menino bom, né? Não era tão bom assim. Foi um mau pai, mau chefe de família, não ajustava nada, não tinha tempo para as coisas certas. Davi venceu o gigante Golias, venceu aquele monstro, 3 metros de altura, um pouquinho mais, e ainda lhe corta a cabeça, com a espada do próprio gigante, dando uma pedrada na testa dele. Não era que Davi era bom na pontaria, é que o tamanho da testa não dava para errar. Mas Davi derrubou um gigante, mas caiu num desejo, coisa interna, na mente. Quando ele resolveu, não, hoje eu não vou para a guerra, hoje eu vou ficar aqui. Pôs um roupão, pôs um chinelão Raider, não Havaiana, Raider, e está andando lá no alpendre. Ele olha lá para baixo, uma janela aberta. O que ele vê? O que chama a atenção de um homem? Homem. Uma mulher. Pelada, tomando banho, gostosona. Hein, Danilo? Até nós, né, filho? Ele olha para lá. Quem é aquela bonitona? É a esposa do teu general. É a esposa do teu general. Chama ela aqui para jantar. Esse jantar, ela foi para o jantar e virou jantar. Quando você resolve não ir à batalha, não ir à guerra, você começa a observar oportunidades, e aquilo que está guardado na sua mente para fazer de errado, vai ser aguçado. Mas, Senhor, olha a tentação, olha a massa. Não dá para resistir. Eu, como terapeuta, eu entendo quando a pessoa fala, eu resisto a tudo, menos a uma tentação. Então, ele caiu na tentação, porque não vigiou. Davi tinha história com Deus. Davi tinha unção. Poder, unção, história com Deus. Mas ele desejou. Estava lá o pecado escondido. E o diabo falou, dá uma olhadinha lá, ó lá. Você está vendo? O diabo só mostra para você. Foi o diabo que me fez cair. Não, foi você que ficou. Eu ia falar com tesão, mas não posso falar essas coisas aqui. Você foi lá e consumou, cara. Você errou. Você deixou sair do seu coração e fazer a coisa errada. Ela era a mulher do teu general, do teu amigo. Não adiantava ter história com Deus, não adiantava ter unção de Deus, mas ele adulterou e depois tentou esconder o pecado. Imagina o que aconteceu. Ela ficou grávida. E aí, Davi fica sabendo, ele fica perturbado. Chama o general e fala, olha, hoje você também não vai para a guerra, vai lá para casa, dorme com a tua esposa. Entendeu? Não vou desenhar o reino. Fica lá com a tua esposa, fica essa noite, tenha essa noite de descanso, talvez 2, né? Mas vai. Só que ela já estava grávida de Davi. Ele tentou esconder. Não, Davi, eu estou aqui, eu vou ficar aqui à tua porta, vou cuidar de você, eu sou o teu amigo. Davi falou, esse cara, eu vou mandar ele para a guerra. Mandou para a frente de batalha, foi lá, venceu a batalha, voltou, e Davi falou, eu não me livrei desse cara. Você não se livra de pecado
com suas estratégias. Você se livra dos teus pecados através do sangue de Jesus. Isso que está lhe perturbando a mente agora, que você pensa que eu estou lhe acusando, não sou eu, é o Espírito Santo. Ele nem está lhe acusando, ele está lhe chamando a atenção para o final, para você entrar num concerto com ele, para você sair de hoje livre daqui. Quando para de vigiar, cai na tentação. Davi estava vencendo a batalha do lado de fora, ganhando todas as guerras, por causa da unção, por causa da sabedoria, por causa do poder, mas perdendo a batalha por dentro, perdendo a batalha na mente, na alma, pelos seus desejos. E na Bíblia, na gíria bíblica, é concupiscência da carne, desejo desenfreado de. Não é só nisso, não. Qualquer coisa errada, tua carne quer fazer. Para fazer a coisa certa, você nem quer chegar perto, mas fazer coisa errada, você já até pensa, como é que eu vou fazer isso? É sabedoria humana, terrena e diabólica, que diz o texto. Né? Davi experimentou isto. Vencia tudo, mas perdia a batalha por dentro. Eu não quero que você seja derrotado pelos pecados que estão implantados na tua mente. Não. Sansão, Sansão, aquele grandão bobão, ele tinha força, mas não tinha limites. Você precisa ter limites na tua mente. Sansão derrubava os inimigos, mas era dominado pelos próprios desejos. E desejo é do departamento da alma, sentimentos, emoções, que é a sede dos afetos, a tua alma. A força estava no seu corpo, mas a fraqueza estava na sua alma. Vocês conhecem a história de Sansão, não é? Ele foi cedendo às tentações, ele foi ampliando os seus pensamentos, achava que tinha todo o poder, foi brincando com o inimigo, deitou-se no colo do pecado, deitou no colo de Dalila, não que a Dalila fosse o pecado, ela era parte do pecado, o pecado estava dentro da cabeça de Sansão, na alma dele. Ele deitou no colo e ela fazendo cafuné. Até eu que não tenho cabelo gosto de um cafuné. Às vezes estou dirigindo e falo assim, não passa a mão na minha cabeça. E ela fica com vergonha quando o trânsito está parado e ela mexendo na minha cabeça. E a Dalila montou uma estratégia, ele contou o segredo, primeiro começou mentindo, e quem mente é filho do diabo. Então Deus já estava assim, eu sei que vai dar ruim, mas você quer? Deus olha para você e fala, eu sei que vai dar ruim, eu estou te avisando. Eu falo para você, não põe o dedo na tomada porque dá choque. E você, de tonto que é, vai lá enfiar a língua na tomada. Foi brincando com o pecado, deitou no colo do pecado, mentiu, foi se afundando, foi caindo. E a queda é terrível. Se aproximou do que Deus tinha proibido. Você sabe o que Deus não quer para a sua vida. E você se aproxima. O Sansão se aproximou. Né? Não tem nada que colocar no pessoal aqui, não. Ele foi destruído por isso. Foi derrubado por isso. Perdeu a visão e a liberdade. Arrancaram-lhe os olhos. E ficou preso. Deus te usar. Eu até escrevi que eu gostei disso. Deus te usar não é licença para pecar. Eu sou uma boa esposa, um bom marido, eu sou um bom funcionário, eu sou um bom patrão. Não faz mais que obrigação.
Não é porque você é bom, que Deus te usa para ser o melhor no que você faz, que você tem licença para pecar. Não é. Pecou, já sabe. Vai ser destituído. Mas para ser restituído, precisa do sangue de Jesus. Entenda isso. Salomão. Esse herói, né? Esse herói. Quando Davi falou para ele, eu já estou indo embora, estou pé na cova, rampa de lançamento, já estou indo embora, você se esforça e seja homem. Mas Davi estava falando no caráter, não é na questão de potência sexual. Ele arrumou 1000 mulheres no total. E era o homem mais sábio do seu tempo. Como é? Não, eu fico só pensando, como é que um cara sábio vai arrumar 1000 sogras? Bom, não é problema meu, isso é problema dele lá. Né? O homem mais sábio do seu tempo deixou o que Deus havia proibido entrar no seu coração, na sua alma. Inclinou o coração para longe do Senhor. A mente. Salomão sabia muito, mas deixou de guardar o coração. Que o conselho que ele mesmo deu foi: do que você tem que guardar, guarda o teu coração. E você é bom para aconselhar, né, Salomão? Mas para usar os teus conselhos para você, você não usa. Davi caiu, e era um homem segundo o coração de Deus. Sansão caiu, e Deus o usou para derrotar os inimigos. Com uma caveira de jumento, ele matou 1000. Vê só, mas caiu. Salomão, com toda a sabedoria, com toda a riqueza, também caiu. Para que você não caia, precisa se adequar ao poder do sangue de Jesus. Lembrando você, 1 João 1,9, já lemos aqui, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, através do sangue dEle. Através do sangue dEle. Agora, você vai ler lá em 1 João 1,7, que é: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se eu estou na luz, eu tenho comunhão contigo. Tá, eu não estou em comunhão com esse homem aí que está na minha frente. Eu não estou em comunhão com ele porque ele não torce para o meu time, não vota no meu candidato, não tenho comunhão com ele. E daí? Se eu estou em Cristo, eu tenho que ter comunhão com o seu Martinho, apesar de ser toda essa coisa ruim que eu falei. Eu tenho que ter comunhão com ele. Né? Se andamos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. Temos que ter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vai tirar essa diferença do Martinho comigo e eu com o Martinho, de eu com o Pedro, de eu com o Reinhold, porque eu vou buscar uma justificação no sangue de Jesus. Eu tenho que andar com Ele. Sangue purifica. Senhoras, vocês que têm o cuidado de lavar a roupa daquela coisa do seu marido, quando vem com mancha de sangue, é fácil de tirar a mancha de sangue? Ah, é fácil, é só olhar no Google, você pega assim, faz aquilo, ou pega uma tesoura, corta a parte de sangue, joga fora. Como é que sangue purifica se sangue mancha? Uma mancha de sangue na roupa dá trabalho para tirar. O sangue fala.
O sangue diz o que é que está acontecendo no teu corpo, através dos exames. Fala onde está a doença, qual é a doença. Fala para você que esta infecção que você tem, ela pode ser combatida por tal e tal antibiótico. Mas aquele antibiótico não serve para você. Não é isso, mocinha? É da área. O sangue fala. E aí você vai entender, no decorrer das nossas palestras, quando Deus fala para aquele que matou o irmão dele, não quero falar o nome, porque eu posso ser processado, vou falar que é acusação. Onde está teu irmão? Eu sou nega dele, para saber onde é que ele está? Não tem nada a ver com o meu irmão. O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Você vai entender isso. Na sequência dos nossos estudos aqui. Purificação através do sangue. Deixa eu entender cientificamente, para entender depois espiritualmente. O teu sangue tem glóbulos brancos e vermelhos. Eu vou falar dos vermelhos, a parte boa do vermelho. Tá? Os glóbulos vermelhos é como uma esponjinha, e que fica no sangue, é parte do teu sangue. Ele percorre todo o teu corpo, como esponjinha, vai limpando artérias, as veias, os vasos, vai limpando, levando todas as sujeiras, levando para os rins. Nos rins, que é um órgão filtrador, ele passa bem apertadinho e deixa lá tudo que a esponjinha pegou lá e jogou fora, e depois na urina você joga fora. A viagem dos glóbulos vermelhos no sangue passa também pelos pulmões. Nos pulmões ele passa, já filtrado, ele passa e pega o oxigênio, que é o ar, que é o pneuma, que é o ROAC. O oxigênio que você precisa. E o ar é espírito. E aí você começa a entender espiritualmente que o Espírito de Deus, através do sangue de Jesus, vai passar por seu corpo para tirar todas as enfermidades. E Ele nos purifica de todo mal, todo pecado. Nos cura das enfermidades, o sangue de Jesus. Ele pega o oxigênio e vai para o cérebro, onde está a tua alma. E que se você clamar pelo sangue de Jesus, pelo perdão que há no sangue de Jesus, esses glóbulos vermelhos, estou falando de um só, mas são milhares, vai passar e limpar todas as paredes da tua alma. E vai embora, vai para os rins filtram e joga fora, ele vai buscar mais oxigênio, vai dar mais uma volta no teu corpo. E você vai ficando livre dos teus pecados. A não ser que você não queira. Mas se você quiser, e confessar que o sangue de Jesus Cristo tem poder na tua vida, e falar, Senhor, me perdoa de todos os pecados, eu estou confessando, eu estou clamando por este sangue poderoso que pode me libertar, pode me curar, pode me trazer paz e, acima de tudo, me trazer perdão. Ele te perdoa. Mas e com quem você arrumou treta? Confusão. Aí é você e a pessoa. Vai se consertar. Aí você vem para a igreja, quer oferecer um louvor, quer oferecer tua oferta, teu dízimo. E o que diz o texto? Deixa a tua oferta no altar, não entrega ainda não. Vai lá e se conserta com o teu irmão. E depois vem e fala, Senhor, agora estou dando a minha oferta. Senão não vai valer nada. Entendeu? A falta do perdão faz você cair. A falta de confessar e abandonar faz você cair. A falta de você reconhecer os teus pecados e buscar em Cristo Jesus o socorro faz você cair.
Eu não quero que você caia. Eu quero que você fique em pé. Eu quero que você alcance de Deus a graça, o perdão e a misericórdia. Se você tiver essa consciência e clamar pelo sangue de Jesus, Ele é fiel e justo para lhe perdoar, lhe purificar de todos os pecados. Veja que eu não citei nenhum dos teus pecados. Você mesmo foi lembrado, não por mim, pelo Espírito Santo. Aí é com você. Porque vocês me enganam muito bem. Eu olho para a cara de vocês e falo, não tem ninguém pecador. Como é que eu vou entregar uma palavra dessa? Imagina, eu olho para a sua cara e falo, meu Deus do céu. Imagina que o Pepe tem pecado. Olha só. Ele acabou de pecar, ele falou que ele não tem. Mas quem conhece a alma, quem conhece o seu estado, sabe. E você entende que você precisa da misericórdia e da graça de Deus e busca socorro dele, então você alcança misericórdia. O que confessa o seu pecado e abandona, alcança misericórdia. Então, esse instante é para orar por você. Você vai orar por você, pedindo o perdão pelos pecados que você tem cometido, em atitudes, pensamento, obras. Eu vou orar por mim. Ore por você. Porque você, para mim, é problema teu. Vamos orar. Senhor Deus, eu estou entendendo a tua palavra. Eu estou clamando por tua misericórdia, eu estou clamando pelo teu amor, eu estou clamando por tua graça. Eu estou clamando, Senhor, por tua presença, pelo poder do teu sangue na minha vida. Perdoa os meus pecados. Lava-me no teu sangue, torna-me puro, justificado por este sangue poderoso. Abençoa a mim e também a estes irmãos. Abençoa, Senhor, os que estão nos ouvindo neste momento e que possamos reconhecer as nossas falhas e nos aproximarmos de Ti, abandonarmos o caminho errado. Dá-nos força, sabedoria e ousadia para nos consertarmos com quem nós temos pecado, a quem nós temos ofendido. Ajuda-nos, Senhor, nesta tarefa difícil. Contamos com a Tua graça, com a Tua bênção, com a Tua misericórdia. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bem feito para você que veio hoje. No entanto, isto é bênção. Então, para terminar, Evangelho segundo São Douglas, capítulo 3, versículo 4. Quer ir para o céu comigo? Vamos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor, conseguirmos ir embora com essa palavra maravilhosa no nosso coração. Que possamos nos identificar e reconhecer em nós mesmos o quão falhos somos e o quanto que
dos nossos pecados. Obrigada, Senhor, porque naquele dia o véu do templo se rasgou e nós pudemos entrar na Tua presença e que nós desfrutemos da liberdade que nós temos, que foi comprada pelo sangue precioso de Jesus. Obrigada pela Tua palavra, obrigada por essa série de palavras que nós vamos nos aprofundar no poder do sangue e ao longo dela que nós compreendamos cada vez melhor esse poder e vivamos, Senhor, essa verdade de perdão, de restauração, de liberdade total nas nossas vidas. Muito obrigada por esse presente, muito obrigada por essa reunião e que nessa semana que há de vir o Senhor continue conosco e nós contigo, porque venceremos se permanecermos contigo, Pai. Que o amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhem por onde quer que andemos nesta semana. E o povo de Deus diz amém. Dê um abraço no seu irmão. Tenha uma semana abençoada.